Louvado seja Deus, glorificamos ao Senhor pela vida dos irmãos, pela vida de você que está vendo depois dessa data, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Se você está vendo esse vídeo, é porque o Espírito Santo te orientou, te impulsionou a ter essa aula hoje abençoada na instrumentalidade do nosso professor Wilton. Então, louvamos a Deus. Queria pedir que a irmã Jacira orasse ao Senhor, agradecendo a Deus por podermos estar aqui. A senhora pode orar, irmã Jacira, por favor? Posso, um instantinho, posso, espera aí. Ah, tá. Querido e amado soberano Deus, colocamos diante de sua presença para recebermos mais e mais informações a respeito do seu filho querido e amado Jesus Cristo. São Amém. informações muito importantes do papel que ele exerceu como homem quando estava aqui embaixo. Papel maravilhoso, um papel muito digno, muito magnânimo, mas que não foi entendido pelos fariseus e outros grupos mais, pelos romanos, né? Também. Porque tinham crença diferente, né? Ou entraram com doutrinas, entraram com diversas coisas diferentes, então travaram totalmente a boa nova, o reino de Deus, as coisas boas que Jesus trouxe para nós. E graças ao Aleluia. nosso querido e amado pastor Wilton, que se dedicou, dedica a vida dele totalmente a esse tipo de estudo, ele continua divulgando para nós, né, historicamente, né, a verdade, nos Aleluia. esclarecendo tudo e fortalecendo nossos conhecimentos. E é uma Aleluia. troca muito linda, muito linda, muito linda de ideias, flui bastante coisas novas, nos instrui bastante. Só sei dizer que nós temos que agradecer o milagre, que é um Muito verdadeiro obrigado, milagre Jesus. Muito na obrigado, Senhor. sociedade que nós estamos, na época que nós estamos, Amém, Jesus. existiu um encontro deste nível, Dá desta saúde para a irmã, estrutura. Senhor. Isso é muito. Dê bastante saúde ao nosso líder, ter bastante saúde ao pastor Isaías também, à sua família e a Por todos favor, nós, Jesus. e aos seguidores, os que estão presentes, os que estão para vir ainda, e como falou, vamos ler mais tarde, movidos, né, e Aleluia, influenciados pelo Jesus. Santo. Aleluia, Amém, Jesus. amém, amém e amém. Glória a Amém. Deus, aleluia, Jesus. Louvamos a Deus pela sua vida, irmã Jacira, e vamos iniciar aqui a leitura do nosso da nossa proposta hoje, que é partindo para a ação 2. Nós, quinta-feira passada, nós estudamos partindo para a ação 1 e hoje nós iremos estudar partindo para a ação 2, o texto que se encontra em Marcos 5, do 1 ao 20. Se você tiver sua Bíblia, abra, por favor. Diz assim o texto sagrado. Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que Jesus saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro saiu de um cemitério e foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com corrente. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que há entre mim e ti, Jesus, filho de Deus Altíssimo? Eu te peço por Deus, não me atormente. O homem falou assim, porque Jesus tinha dito: Espírito imundo, saia desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o seu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muito. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia ali perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. Os espíritos impuros suplicaram: Manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus deixou.
Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se um monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que tinha acontecido. Foram até Jesus, viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Ele, que antes estava possuído pela legião, ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram para as pessoas o que tinha acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a suplicar que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não deixou. Em troca, lhe disse: vá para casa, para junto dos seus, e anuncie para eles tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por você. Então o homem foi embora e começou a pregar pela Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Vamos ao aprofundamento. O episódio acontece depois da travessia turbulenta e tem como cenário o outro lado do Jordão, região dos Gerazenos, território pagão. Jesus e seus seguidores empreenderam essa aventura só para realizar esse gesto na terra de pagãos. Na verdade, pediram-lhe que se afastasse do seu território. O fato de ser o único milagre nessa terra estrangeira confere ao episódio um valor especial. É uma espécie de quadro de referência. Não é fácil localizar geograficamente essa região. Dá a impressão de que o território encontrado logo ao desembarcar do outro lado do lago, mas a menção do monte não facilita a localização. Comparando essa narrativa com a de Mateus e Lucas, menos rica em detalhes, com várias diferenças, os estudiosos ficam perplexos. Talvez seja mais decisivo e interessante deixar de lado essas pormenores, ater-se ao essencial, ou seja, a boa notícia ultrapassando o território da Palestina, e, portanto, um texto de missão, e é a primeira vez que isso acontece. De fato, o homem curado se torna missionário de boas novas na terra dele. Por ser um relato bastante extenso, um dos mais longos em Marcos, ressaltamos apenas seus aspectos mais importantes. A primeira resulta na comparação desse milagre com o primeiro realizado por Jesus. O tema da possessão demoníaca os une. Também a reação do espírito impuro é semelhante. É interessante também comparar esse relato a um território pagão, com a parábola da semente da mostarda, reino, obrigando pássaros pagãos à sua sombra, ou seja, permitindo que tenham vida fecunda. Essa semente sofrerá oposição, mas Jesus, com um aliado estrangeiro mais corajoso que os discípulos que o seguem. Jesus conta com um aliado estrangeiro mais corajoso que os discípulos que o seguem. A primeira cena após o desembarque causa um choque tremendo. Um possesso, morador de cemitério, violento contra os outros, tido como louco, comparar com o perfeito juízo de Marcos 5,15, e com forte tendência autodestrutiva. Além disso, não fala o que quer, mas o espírito impuro expressa o próprio desejo pela boca desse homem. Compare a fala do espírito imundo em Marcos 5,7 com a fala do homem curado, 5,18. O processo é símbolo da degradação humana. Se de fato fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, esse homem é a total desfiguração dessa imagem, tendo de viver clandestinamente no lugar tido pelos judeus como o mais impuro, um cemitério. Aí vive sua privacidade, ninguém irá incomodá-lo nesse lugar, mas nem desprezá-lo por não ter o que se vestir. Mostra o homem curado e vestido, sinal de que antes andava nu. Não devemos espantar-nos com isso. No tempo de Jesus havia gente que não tinha absolutamente nada para esconder a nudez. E é o caso desse homem. Hoje em dia não mudou muita coisa. Basta percorrer algumas ruas das grandes cidades, O processo foi encurralado para o cemitério, e, em parte, o que fazemos com os pobres de hoje. Marcos carrega as tintas dessa situação, mostrando esse homem excluído, violento, incontido, nu, mutilando-se, etc. Um vivo morto. O espírito impuro fala por meio do processo
seu porta-voz, no fim, libertado, será porta-voz de boa notícia. O diálogo entre Jesus e o Espírito é duro. O espírito impuro do território pagão sabe quem é Jesus. Os discípulos ainda estão à procura de uma resposta e o chama de Filho do Deus Altíssimo. Compare a voz celeste do batismo de Jesus. Conhecer o nome de alguém naquela cultura é pretender dominar essa pessoa, ser mais forte que ela. Jesus também vai ao ataque, perguntando pelo nome do espírito impuro, que responde demonstrando todo o seu poder. Chama-se Legião. Legião era o maior destacamento do exército romano, com mais de 6.000 soldados. Lembremos-nos que as legiões romanas dominavam esses territórios. No enfrentamento, Jesus se mostra mais forte, e a prova disso é que a legião pede para não ser expulso da região. Na cultura daquele tempo e lugar, o demônio, o espírito impuro, precisava de um corpo para sobreviver e agir. Não podemos sobreviver nos ares como espírito. Não podia sobreviver nos ares como espírito. Só tinha força quando possuía algo ou alguém que lhe servia de morada. Vendo, portanto, chegado o momento de sua ruína, temos também em terra pagãs. Pede uma nova morada. Os cerca de 2.000 porcos que fuçavam por lá. Aqui é preciso notar duas finas ironias. O primeiro, para um judeu, o porco é um animal impuro por excelência, e o diabo pede para entrar ali e morar. A segunda ironia, o porco era um dos símbolos dos romanos, que, com suas legiões, dominavam o mundo inteiro. Comentava-se, sabe por onde eu gostaria de mandar esses diabos romanos? A resposta parece clara. Nos dois casos, o resultado é o mesmo. Os porcos se afogam e o espírito impuro morre com eles, ou, pelo menos, fica sem casa, pois Jesus, o homem forte, arrebatou-lhe o que possuía. A reação dos porqueiros é imediata. Espalham a notícia, têm medo e pedem que Jesus vá embora. O novo estado do homem curado merece destaque. Este está sentado, vestido em perfeito juízo. O sentado faz pensar os membros da nova família de Jesus. Sentamos ao redor dele, como discípulos. Tornou-se, pois, discípulo. E pede para não fazer parte da comitiva de Jesus. E pede para fazer parte da comitiva de Jesus. Mas recebe mais do que pede. A missão de ser o primeiro anunciador de boas novas na Decápole, do outro lado do Jordão. O episódio mostra que boa notícia é liberar o ser humano de todas as formas de dominação. O processo é símbolo de um povo politicamente dominado. O demônio, chamado legião, faz pensar nas legiões romanas. Os porcos também. Jesus liberta da dominação política, é símbolo também de um povo economicamente explorado. Em outras palavras, quem vale mais? Uma pessoa livre ou 2.000 porcos? Jesus põe como centro de tudo a pessoa. Os gerazenos põem os porcos, o lucro, o mercado, e fazem isso pressionado pela exploração econômica dos romanos. É oportuno lembrar que sobre esses porcos pesa o tributo do Império Romano. Jesus despreza tudo isso para salvar uma pessoa. Antes de ser curado, o homem vivia nu, símbolo da expoliação econômica. Depois da cura, está vestido. Jesus liberta da exploração econômica. Esse processo representa ainda um povo ideologicamente manipulado. Pronto, professor? Até aqui. Fique à vontade e vamos preparando as nossas perguntas, irmãos. Amém. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Eu vou tentar fazer um comentário bem breve, porque, como eu já vi aí, muitas perguntas que o pessoal tem preparado, e eu creio que nessas perguntas a gente vai poder desenvolver mais essa temática. Esse resumo muito bem lido aí pelo irmão Isaías, ele é um resumo muito teológico, muito técnico, foi muito bem escrito. É alguém que, o estudioso aí no caso, né? É alguém que pega esse relato e transpõe para a gente numa linguagem mais popular. Porque o texto é exatamente isso. Quem busca nesse texto uma literalidade vai encontrar bastante dificuldade nesse texto. Então, o que supõe? O que os maiores estudiosos, exegetas, biblistas supõem nesse texto?
que ele é um texto totalmente teológico, altamente simbólico, que o que mais importa, como ele coloca aqui no início do seu comentário, não é a gente buscar a localização geográfica, as questões que envolviam aquele ambiente, as dúvidas com relação às coisas da lei, mas a essência da mensagem que o texto quer transmitir. Se nós notarmos, ele tem uma grande importância nesse evangelho, por quê? Porque aqui tem uma figura-chave junto de Jesus, que é esse homem possesso. O evangelho segundo Marcos, ele mostra sempre essa questão. Aonde o evangelho chega, aonde a boa nova de Deus chega, aonde Jesus chega, os demônios eles são expulsos. Lá em Marcos 16, nós temos esse mandato, né? Expulsai os demônios. É uma característica normativa do evangelho segundo Marcos. Então aqui é um texto por excelência. Por quê? Se os irmãos notarem, as passagens no evangelho segundo Marcos, que a gente tem estudado, elas são passagens breves. E dentro dessas passagens breves, não tem muito detalhamento. É uma escrita muito rápida, né? É um evangelho que ele mostra sempre Jesus em ação. Mas aqui, nessa passagem, os irmãos notem, a história para nós, né, na numeração que nós temos hoje, ela vai capítulo 5, do verso 1 ao verso 20. Então, são 21 versículos que trabalham essa história. Ou seja, o redator, a comunidade, o escritor, levaram tempo para configurar essa história. Por quê? Aqui tem uma informação muito importante. Aqui é o símbolo máximo de alguém que é possuído por demônios. Ele está numa localidade que tem esse aspecto demoníaco. O seu próprio ser é um ser que ele é integralizado com os demônios. Ele é possuído por uma legião. E toda a configuração desse texto mostra essa oposição entre o reino de Deus na pessoa de Jesus e o reino do maligno, que se expressa de várias formas. E esse texto ele é chave para nós entendermos essas formas. E é aqui que eu vou ficar. Eu vou explicar um pouco essas formas onde esse reino trabalha, esse reino do maligno, em oposição ao reino de Cristo. E aí depois eu vou passar para o irmão Isaías para a gente ir para as perguntas. O que o texto nos ensina na pessoa desse endemoniado? Vamos chamá-lo assim. É o nível máximo de uma pessoa que ela está totalmente isolada, né? É uma pessoa que o seu ser é uma pessoa potencializada para Deus, mas que diante das circunstâncias da sua época, da religião da sua época, da política da sua época, é uma pessoa que nós podemos usar aquele termo bem construído. Ela é uma pessoa alienada. Ela vive no local mais degradante. Ela vive diante de pessoas que cultivam aquilo que era proibido pela lei, que são os porcos. O ambiente é totalmente fronteiriço, então um local de difícil acesso. E para Jesus chegar nesse ambiente, os irmãos lembram na passagem que nós estudamos na aula passada, ele teve que enfrentar dificuldades na natureza, ele teve que repreender o mar, repreender os ventos para que ele pudesse chegar nesse local. Ou seja, toda a atividade demoníaca, tudo aquilo que é tido como mal está ruindo, está caindo. Né? A força que o inimigo teria para resistir a Jesus está sendo derrubado. Quando Jesus chega nessa localidade, como o texto aqui colocou, o comentarista, Jesus é identificado como Filho de Deus. Ou seja, o evangelho ele é construído para isso. Mas aqui, quem proclama que Jesus é o Filho de Deus são os espíritos malignos. Né? É a pessoa que é impura, que fala pelos espíritos. Então, esse testemunho em si, ele não é favorável a essa declaração. O evangelho não quer que saia da boca desses espíritos essa declaração. O evangelho, ele quer que as pessoas sejam purificadas para que elas possam declarar que Jesus é o Filho de Deus. Então, não é importante que saia da boca de um endemoniado essa expressão. Ela tem que sair da boca do crente, daquele que lê o evangelho e através da boa notícia de Jesus ele possa identificar Jesus como Filho de Deus. Por isso que o evangelho começa, princípio do evangelho de Jesus, o Filho de Deus. Esse endemoniado, é muito interessante que quando ele declara isso, quando os espíritos falam por meio dele, Jesus trava um diálogo, e é a primeira vez e a única que você vai ver Jesus travar um diálogo com os espíritos impuros. Né? Geralmente Jesus manda eles calarem. Mas como esse relato é um fato teológico,
como ele é um relato que ele é construído para nós entendermos essas estruturas, Jesus faz ele declarar o nome. Ou seja, Jesus tem autoridade, como foi falado no comentário. E ao falar o nome, ele se identifica como legião. Olha que nome interessante. O que sai da boca desse homem? Que ele era possuído por uma legião de espíritos. A construção é muito bonita. Então, por que ele usa o nome legião? Como foi explicado no texto. Legião era o nome, né, da infantaria romana, era o nome do exército romano, a legião romana. Então, quando ele fala que ele é uma legião, o que o texto está declarando para nós? Que toda a ação de conquista, toda a ação opressora do Império Romano é uma ação que ela vem de Satanás. É uma ação da oposição ao reino de Deus. Isso vai ficar muito bem claro para nós lá no Apocalipse. No Apocalipse mostra, né, que a besta que está ali destruindo, ela é comandada pelo dragão. Então, o Império Romano, com a sua prática, com a sua paz romana, que é por meio da guerra, ela é um agente maligno. Ela é um agente que a destrói. Ela é um agente que alienia as pessoas, que deixa as pessoas fora de si. Aquele homem ele vai para o cemitério, né? E o texto mostra que ele rompia com tudo aquilo que era colocado sobre ele e ninguém poderia detê-lo. Olha que interessante, né? A ideologia da época, que é também a ideologia que nós temos hoje, que é essa ideologia do poder, do dinheiro, essa ideologia de você massacrar os pobres, de você prevalecer sobre as pessoas, ninguém consegue evitar. E o texto vai mostrar que somente Jesus tem o poder de fazer uma pessoa dominada pela ideologia da legião, da ideologia da época, pode ser uma pessoa lúcida através do evangelho de Jesus. Infelizmente, as pessoas ficam muito presas nesse texto para falar do próprio exorcismo. Esse texto ele virou um texto clássico do exorcismo. É possível uma pessoa ser habitada por muitos demônios, e aí as pessoas citam esse texto e mostram o exorcismo de Jesus, e aí ficam muito presas a isso. Mas o texto ele é muito mais profundo. O texto ele mostra que qualquer um de nós aqui podemos estar, entre aspas, endemoniados. Não com um espírito maligno operando dentro de nós, nos possuindo, nos levando a morar no cemitério ou tirando a nossa razão. Mas nós podemos estar dominados por uma ideologia que ela é contrária ao evangelho. Por que isso? Porque quando Jesus ele expulsa aqueles demônios daquele homem e ordena que aqueles espíritos entrem nos porcos, que eram animais impuros, o que acontece com aquela cidade? Aquela cidade, vendo aquele homem num perfeito estado de juízo, assentado aos pés de Jesus, aprendendo com Jesus, ao invés daquela comunidade, daquela localidade se alegrar, o que aquela comunidade faz? Ela se revolta. Ela não aceita Jesus, porque Jesus ele está atrapalhando o comércio ilegal daquela cidade. E quando você aplica o texto para os nossos dias, hoje você vê muito isso. Quando a ideologia do evangelho, quando a boa nova do evangelho, ela leva as pessoas a não serem mais consumistas, a não se valorizarem de um sistema religioso, de um sistema político. Você vê hoje que as pessoas, hoje que eu digo é hoje mesmo, o dia de hoje, quinta-feira, que nós estamos gravando. Hoje o assunto que é mais falado é de novo a briga política em função dessa taxação que os Estados Unidos estão fazendo sobre o Brasil. Aí quem era a favor de um grupo agora está complicado. O outro que era contra agora está a favor. Então as coisas vão se invertendo e as pessoas elas ficam perdidas nesse meio da história. Por quê? Porque elas perdem o foco em Jesus. Então, o texto que é reflexivo para nós, ele não é apenas um texto que eu faço assim, não tem nada a ver com esse texto, porque Jesus foi lá, expulsou um demônio, e eu também tenho isso como cristão. Se eu tiver uma pessoa endemoniada aqui, eu vou lá e expulso. Mas se você parar para reparar, poucas vezes você expulsou um demônio assim. Poucas vezes você teve contato com alguém que estivesse tão endemoniado ao ponto de se manifestar uma legião. Mas sabe qual que é o contato que nós temos frequentemente? Com pessoas que são dominadas por ideologias, sejam ideologias políticas, ideologias religiosas, ideologias estruturais, ideologias econômicas, ideologias que alienam as pessoas, que deixam as pessoas perdidas na sua vida, que não demonstram uma vida plena. E esse é o nosso papel, é levar a boa nova. E o que vai acontecer? Em muitos casos, nós que vamos levar a mensagem de Jesus, o verdadeiro evangelho, nós vamos ser afastados dessa localidade. Mas sempre alguém vai ser alcançado pela mensagem.
Esse homem aqui queria seguir a Jesus, mas ele falou assim, não, você vai e anuncia quão grandes coisas Deus fez na sua vida, lá para os seus familiares, os seus parentes, as pessoas próximas a você. E essa é a chamada do evangelho para nós. Talvez na nossa caminhada, a gente nunca encontre uma pessoa que seja tão endemoniada assim, mas com certeza você vai encontrar pessoas que são alienadas pela política, pela religião, pela estrutura financeira, e você e eu, nós temos essa atividade, esse papel de levar libertação para essas pessoas, de expulsar essa legião, né? Expulsar a ideologia, seja uma ideologia de direita, de esquerda, de centro, católica, protestante, qualquer ideologia que vai escravizar uma pessoa, nós, através do poder do Espírito, nós temos que tirar as pessoas dessas ideologias e levá-las para Cristo. Essa é a mensagem dessa passagem. Vamos encontrar pessoas que são dominadas. O nosso papel é trazer libertação e ensinar as pessoas o caminho do evangelho, assim como Jesus fez. Amém? Passar para o irmão Isaías. Ô, glória! Maravilha! Está falando, eu estou anotando aqui. Muito bom. Queria agradecer a presença aí da irmã Lohane, da pastora Lohane, né? Pastora Lohane, da missionária Cissa Amém. e da reverenda Jacira. Só tem mulher aqui de patente alta. De quilate, né? Só de quilate. E aqui é o diácono João Carlos, o diácono Alvaci e o diácono Hilton. É verdade. É só patente baixa os homens aqui. Ah. Mas vamos lá, gente. Professor, muito boa essa sua explanação. E eu queria, já fresquinho, que eu sou intrujão, não vou abrir para ninguém perguntar, mas eu quero perguntar ao professor se hoje, as ideologias de hoje, essas ideologias, como o professor falou, ideologia política, é que eu sou de direita, e papabá, é o nosso Messias, então da esquerda, eu sou da esquerda, é o trabalhador, o cortou o dedo em prol do povo, tarará. Essas ideologias hoje, elas seriam um tipo de demônio light que afasta as pessoas ficam nuas de amor, nuas de conceito bom, nuas de Jesus, elas ficam isoladas. Essas pessoas que têm essas ideologias, elas ficam. Eu vou apelar aqui, eu vou apelar. Eu conheci uma pessoa, professor, que ela era uma mulher e ela era cristã. Só que ela se isolava porque ela pregava para todo mundo que ela via. E as pessoas fugiam dela. Os filhos dela não queriam mais ela em casa. Ela era uma pessoa muito... você está me entendendo, né? Radical, que Jesus vai te mandar para o inferno, e bababá, aquela coisa toda. Não tomava banho direito, não se cuidava. Sabe aquela mulher assim? E todo mundo, quando ela chegava, o pessoal fugia. Isso seria, professor, um tipo de possessão ou alienação hoje, comparada a esse processo da parábola aí? Sem dúvida, Zé, sem dúvida. Como nós temos falado, né? Nós temos aí várias formas de alienação hoje. E eu não sei se vocês viram no grupo, eu coloquei um vídeo de um pastor, eu não sei de onde ele é, parece que o nome dele é Aloísio. E ele está falando sobre o crescimento dos evangélicos no Brasil, e ele fala que esse crescimento ele começou a cair em proporção. Cresceu numericamente, mas não na proporção que se esperava e na proporção que cresceu no passado. Por quê? Porque a igreja ela adotou uma ideologia política. E isso fez o quê? Afastar muitas pessoas da igreja. Pessoas que não queriam ir para a igreja para ver você falar sobre uma ideologia política. As pessoas iam lá no local de reunião da igreja para ouvir sobre Jesus, né? E você vê que a religião ela faz sempre esse papel, porque a religião ela tem os seus tentáculos em todas as áreas, né? A religião, quando foi que o cristianismo, vamos chamar assim, ele começa a ruir?
ele começa a entrar numa degradação. Foi quando existiu aquela união política entre o império e a fé cristã. Ali você começa a ver um declínio. E é assim todas as vezes. Então, essa união religião política, ela é muito forte. Seja de qualquer ideologia, de qualquer lado. Né? Porque por que isso é perigoso? Porque quando você tem essa união, você como igreja, como reino de Deus, você perde a sua vocação profética, a sua vocação de denúncia. Você não pode mais denunciar. Como é que você vai denunciar o governo que te isenta de imposto? Né? Então, como é que você vai fazer uma denúncia? Você vai bajular. Né? Então, Isaías, hoje você vê várias ideologias, várias formas, e as pessoas elas estão alienadas. O que você vê um resgate hoje? Quando a pessoa ela olha para os evangélicos no Brasil hoje, elas identificaram essa ideologia política. E hoje está renascendo várias filosofias, como o estoicismo, por exemplo. Eu tenho estudado bastante sobre o estoicismo. Eu falei, vai chegar um ponto que daqui a pouco as pessoas vão estar pregando o estoicismo achando que é cristianismo e tal. Então, eu tenho estudado bastante. E por que essa ideologia ela tem avançado bastante? Porque quando a pregação cristã ela entra em declínio, você pode observar, um outro movimento restauracionista começa a surgir. Então, a pessoa fala assim, a fé cristã já não é mais suficiente. Ela não consegue mais atender os apelos que nós temos hoje. Mas isso não é uma verdade. A questão é como que estão usando a fé cristã. Os acadêmicos lá da teologia católica, né? Você pode pegar aí o Alberto Maggi, o Pagola, o Queiruga, o José Castilho, né, que morreu há pouco tempo, esses estudiosos, o que eles falam? Que só existe um meio, uma única alternativa para a fé cristã ela ter vida. É exatamente retornar a Jesus. É fazer essa limpeza. E o que eles falam que é limpeza? Não é a tradição que você vai jogar fora, não tem como jogar uma tradição fora, mas é o tradicionalismo, essas alianças políticas. É uma igreja que, para atender a demanda da sociedade, ela abre mão dos valores principais do cristianismo. É uma fé que é uma fé consumista. A teologia da prosperidade está aí para a gente ver. É uma fé que ela vai alienar quem pensa diferente. A teologia do domínio está aí para você ver. Então, você vê no Brasil hoje, as pessoas que mais têm acesso à mídia, que são chamadas de cristãs, elas estão defendendo pontos que são exatamente contrários ao que Jesus ensinou. Essas brigas que a gente vê no ambiente político e na bancada evangélica no nome de cristão, se você olhar o evangelho, não é questão de ser esquerda ou direita, é questão de ser evangelho. As pessoas estão defendendo pontos que são contrários a Jesus. Aí entra o que você falou. Isso, para mim, é uma ideologia satânica. Quando você vê Paulo combatendo essa ideologia na época dele, ele fala, olha, como que o inimigo vai trabalhar? Ele vai tentar, assim como ele fez com Eva, né? Ele vai tirar o foco de Jesus. E é o que você vê hoje. Eu falo para muitas pessoas, o que você tem repassado de informação? O que você tem falado? O que tem ocupado a sua mente? É Cristo, em sua maior parte? Ou você está preso numa ideologia religiosa, numa ideologia política que está alienando você? Será que você já não foi tragado por isso? Será que você não está no meio aí dessa confusão, achando que está defendendo uma coisa e no final não está? E o que acontece, Isaías? O comentarista aqui, ele fala dessa questão do endemoniado muito ligado ao psicológico. O que está acontecendo? A pessoa ela emprega toda essa força nessa ideologia, achando que ela está fazendo algo para Deus. Quando o ídolo, o bezerro de ouro, ele começa a cair, a ruir, essa pessoa ela fica num vazio. Né? Eu tenho atendido pessoas aqui que me ligam, que vêm conversar comigo, que elas estão vivendo esse vazio. Por quê? Por defender uma ideologia que não tem nada a ver com o evangelho, mas que usa o nome de Deus, essas pessoas perderam amigos, perderam família, teve gente que perdeu até emprego, né? Que era o seu sustento, para defender uma ideologia. E no final, a pessoa ela vê que ela foi enganada, que ela foi usada como massa de manobra. Só que para ela admitir isso é muito duro. O orgulho, a soberba. Alguns admitiram no passado, assim, logo no começo, isso aí é uma outra roupagem de algo que eu já vi lá atrás. Aí foi resgatado a tempo.
Mas tiveram pessoas que foram muito longe nisso. Elas estavam numa legião, é uma ideologia, né? Que a pessoa foi, depois ela sofreu a Decepção. repreensão, foi preso, tal. Aí o que ele começa a imaginar? Ele fala assim: valeu a pena? O que era isso? É uma ideologia que foi colocada, foi vendida para aquela pessoa. Então, não é fácil mesmo. Se você tocar nesses pontos hoje, é o que você falou, você vê muita pessoa que é orgulhosa e ela nunca vai admitir. Por quê? Amém. No ambiente religioso, o que você vê? Você admitir que você está errado é como se você não fosse salvo. Né? Você fala assim, eu peguei um caminho errado, mas agora eu tenho que estar no processo de conversão, que é o retorno, né? Professor, eu estou aqui lembrando aqui, não sei se o Alvaci lembra, João, os irmãos aqui lembram. Tu lembra, professor, que eles estavam usando o versículo bíblico? Lembra disso? Aquele que está à direita de Deus é o Exato. abençoado. O que está à esquerda, e usavam um versículo bíblico, cara. Isso é uma coisa maligna, coisa Exato. demoníaca. Amém. Vamos lá. Vamos lá. Perguntas? Mãe Jacira abriu o microfone aí. Por favor, irmã Jacira. Quer perguntar? Arnaldo. Eu vou perguntar assim, é o seguinte, falou em espírito, é muito interessante mesmo. Uma palavrinha que para mim, no caso, né, que não sou pastora, né, nem fiz aquela teologia máxima, às vezes tem dificuldade. Espírito imundo morre? Uhum. Interessante a pergunta. E tem mais depois. E junto que o espírito imundo morre, ele precisava de um corpo, e hoje ele precisa de corpo? Isso aí também tem. Então, eu vou fazer toda a parte de espírito. Aí o pastor aí responde, por favor. Espírito imundo morre? Atualmente, espírito imundo precisa ainda de um corpo ou coisa para habitar? Aquele processo de Decápolo, ele ficou de trazer boas novas. Como ele vai trazer boas novas se ele não tem mais experiência com Jesus? Bom, essa é a parte depois do abrange, que essa aí parte tem bastante coisa. Vamos lá no espírito imundo. Tá legal. Então, irmã Jacira, como eu falei para a irmã, esse texto, para quem faz a leitura literalista do texto, vai encontrar bastante dificuldade, porque a intenção do autor é uma intenção teológica. Ele utiliza-se da compreensão da época, da cosmovisão da época, da forma como eles acreditavam na época para trazer uma mensagem teológica, né? Então, muita gente fala assim, não, esse endemoniado aí, hoje nós falaríamos que ele é louco, que ele tinha um processo psicológico, que tinha que passar por um tratamento e tal. Lá naquela época, o João sabe muito isso, o João gosta muito dessa temática, eles usavam tudo que era desconhecido, eles aplicavam aos espíritos. Não só os cristãos, hein? Isso aí você vai encontrar no ambiente romano, no contexto grego, em outros contextos, principalmente nessa época do Novo Testamento ou do Segundo Testamento. Então, tudo era atribuído a demônios, a espíritos, né? O que não tinha resposta, o que não tinha conhecimento, atribuía-se a isso. Epilepsia. Um exemplo básico. Epilepsia. Exato. Um exemplo básico. Um trovão, algo do passado que você não sabia uma explicação lógica, científica, você atribuía como se fosse uma intervenção divina direta. Não que esses processos não passem pela ordem divina, mas era tido como se um Deus estivesse jogando um raio ali, alguma coisa assim. Então, assim, dentro daquela compreensão da época, ali ele precisava, sim, de ter um corpo, né? Só que é o que eu estou dizendo, o texto ele vai muito além disso. Porque quando o texto fala que o nome era legião, o que está dizendo? Que a ideologia da época era a ideologia satânica. Então, vamos lá. Você tem uma ideologia maior, uma coisa que domina o mundo da época, que era aquela ideologia do Império Romano, que era uma ideologia onde você via ali a escravidão, onde você via a opressão, onde você via o desprezo para com a humanidade. Essa ideologia é marcada por essa ideia satânica, por esse governo do mundo, por o Deus desse século, ok? Beleza. Só que quando essa ideologia ela desce para a vida, porque essa ideologia tem que se aplicar na vida. Quando ela desce na vida, as pessoas que aderem a essa ideologia,
elas são pessoas que possuem o espírito impuro. Elas são pessoas que possuem essa ideologia. Aí você pergunta para mim, mas pode ter um espírito que morra? Né? Se é espírito, ele não prova esse tipo de morte que nós provamos. Por isso que eles clamam a Jesus. Vocês se separaram. É outro ponto que, se for pegar literalmente, é complexo de explicar, porque eles clamam a Jesus e Jesus atende o pedido deles, né? Você fala assim, Jesus, ele é a favor de matar os porcos, né? Por que Jesus não foi lá e expulsou eles para longe? Mas eles pedem, eles falam assim, a gente quer entrar nos porcos. Aí vem o conceito simbólico. Se a gente só pensar no porquinho como animal, vai falar, meu Deus, os demônios foram para os porcos, ali não tinha naquela região, de fato, um despenhadeiro com mar ali, uma água. Mas o que o mar simboliza? Era onde o Império Romano dominava. Então, o que acontece? Mesmo que uma pessoa seja liberta por Jesus, os espíritos, eles continuam operando nos porcos, que é a simbologia do Império. Ou seja, a ideologia, irmã Jacira, ela não some quando uma pessoa ela adere ao Evangelho de Jesus. A ideologia está lá. Você tem que combater aquela ideologia. E por que ele se torna um missionário, como a senhora falou? Se ler o texto literalmente, já fala, ele não teve muito tempo de aprender com Jesus, como é que ele já vai sair e ser um missionário? Mas o que o texto está apontando? Que quando você tem um encontro com Jesus, você é liberto dessas ideologias. E você tem na sua vida a boa notícia, a boa notícia da libertação. O que é esse homem? Ele agora está liberto de tudo ali, tudo que aprisionava a vida dele, tudo que era contrário à vida. Então, é claro, ele vai chegar na localidade dele, as pessoas vão falar assim, mas como é que você está liberto de tudo isso? Como é que você, por que você voltou? Por que aconteceu isso? Quem te fez isso? Jesus de Nazaré. Então, para o texto, o que é importante? É afirmar que a pessoa que ela tem encontro com Jesus, ela vai ficar livre de todas as ideologias. Ela vai ficar livre de tudo aquilo que impede ela de ter uma vida plena, de ela viver uma vida livre. É isso que o texto quer passar para nós. Amém. Pastor, eu entendi. Ele ficou limpo. Mas por quanto tempo? Mas como é que ele vai pegar numa cidade, né? Que é de pagãos e ideologia, todos eles são pagãos? Nunca ninguém ouviu falar em Jesus e nem é pior do que os fariseus. Os fariseus falavam em Deus, não falavam em Jesus, mas falavam em Deus. Esse nem em Deus fala. Então, é realmente pagão. Como é que ele vai conseguir sustentar isso? Ele não vai servir de exemplo para quem perguntar. Mas como é que ele vai ficar falando toda a vida a mesma coisa? Como é que é isso? Eu gostaria de entender um pouco mais, avançar um pouco mais. Eu fiquei... Sim. Então, eu volto a falar para a senhora. Se a gente lê isso como um texto literal, a gente vai encontrar dificuldades, porque a gente vai começar a conjecturar. Por exemplo, ele foi liberto e ele volta para a casa dele. O texto não fala que ele foi um missionário da mesma impositura do que os apóstolos. O texto fala o seguinte, que ele vai anunciar lá na terra dele as grandes coisas que Deus fez por ele. Então, o que se imagina? Isso é especulação. Por quê? Eu agora estou partindo da literalidade do texto. O texto, como eu disse, ele tem um valor teológico. O que o texto quer mostrar? Que quando alguém tem um encontro com Jesus, ele é liberto. Ele é liberto e, a partir dali, ele vai ter vida. Então, vamos supor que... Vamos pegar especulação teológica, ok? Esse homem devia ser bem conhecido, porque a história dele é um homem... Ele devia ser um espetáculo naquela região. Porque ninguém conseguia contê-lo. Imagina um homem daquele ali que está no cemitério. Ele seria como... Vamos pegar um personagem da história aí. É que eu vou falar uma pessoa que vocês não conhecem. Mas, assim, tinha uma cidade... Isso aí acontece... É aquela pessoa no bairro que todo mundo tem medo. Aquela pessoa que fica gritando nos bares, assustando as crianças. Isso. E você vê isso muito em novela. Lembra na novela? Tinha novela da Globo lá que mostrava um personagem que era assim, né? Lá na cidade do interior, onde minha mãe nasceu, tinha um homem lá que chamava Zerte. Pessoal, era lá em Nova Odessa. Então o pessoal falava do Zerte. O pessoal tinha medo dele, andava só de capa preta, ninguém chegava perto dele, dizia que se transformava em lobisomem, tinha aquelas coisas folclóricas. Então, essas pessoas, vamos botar ele nesse... Isso é tudo especulação. Ele talvez fosse uma pessoa que era famosa, porque ele era uma atração na cidade. Tanto é que as pessoas ficam espantadas quando veem ele assentado aos pés de Jesus.
Então vamos botar na literalidade. A senhora imagina o impacto disso. A cidade se parou para ver isso. A cidade entrou em comoção, porque era uma coisa que espantava. O texto diz que o pessoal ficou atemorizado. Então, ficou com medo. Ficou com medo. Então, a própria... Vamos botar. Ele voltando para o local dele, a própria presença dele lá já chamaria atenção. Ele não precisaria ser um apóstolo, alguém que andaria por toda aquela região anunciando. Ele pode até ter feito isso, se a gente considerar como personagem histórico. Isso. Mas a própria presença dele naquele local, um homem que vivia daquela forma, ele agora está lá em São Juízo, vestido, ouvindo Jesus falar, e vai chamar muita atenção, né? Já foi assim, uma pregação, né, professor? A vida dele é a pregação. Por quê? O que a mensagem quer passar para a gente? A pessoa que encontra Jesus, ela tem liberdade. E nessa própria liberdade já vai criar um conflito com todo mundo que tem as suas ideologias. Por que aquele povo não quis que Jesus continuasse ali? Eles não viram o bem do ser humano, mas eles viram o prejuízo com os porcos. Porque a ideologia ela é essa. Não é a mesma coisa que a gente enfrenta hoje? Você vê que tem gente que vai alimentar os pobres. O que o pessoal fala? Ah, não pode gastar dinheiro com eles. Você vai ajudar os mais necessitados? Não, isso aí não pode gastar dinheiro com eles, não. A pessoa está lá porque ela quer. Né? Então, a ideologia dominante, ela sempre vai fazer isso. Tem uma pergunta aqui, né, no chat aqui. É a Amanda Lohane. Queria saber se existe alguma explicação do porquê o homem possuído corre até Jesus antes mesmo de que Jesus ia até ele. Boa! Vamos chamar assim, esses encontros, né, quando correm até Jesus, o que eles querem? É o temor, né? É o desespero. É uma corrida de desespero. Você pode ver que sempre quando são pessoas endemoniadas que elas tomam a iniciativa de Jesus, é sempre nessa perspectiva. O que você está fazendo aqui? Por que você veio aqui? É tipo um confronto. Então, elas sabem, né, que a hora dela chegou. Tem passagem aqui que fala, né? Vieste nos atormentar antes do tempo. Então, sempre quando mostra essa corrida até Jesus, é uma corrida de oposição. Por quê? Jesus tomou a iniciativa de ir até elas e agora elas correm até Jesus para tentar impedir Jesus de fazer aquilo que ele tem que fazer. Então, é como se fosse uma disputa aí, né? É como se eles estivessem tentando colocar empecilhos, impedimentos para a ação libertadora de Jesus. Obrigado, irmã Lohane. Boa pergunta. João Carlos está aí, ó. Eu posso falar? Por favor. Eu vejo esse texto como uma mensagem subliminar. Uma mensagem que mostra a situação daquela cidade e o domínio romano através das legiões, ou da legião. E os demônios sendo os soldados. Né? Quando a irmã pergunta aí, ele foi a Jesus e dizer o que tenho eu contigo, quer dizer, já era a demonstração de que a mensagem de Jesus na vida daquelas pessoas poderia provocar uma revolta, um levante. Né? Eu estou olhando desse lado. E aí, a mensagem é subliminar nesse sentido. Quem lê essa mensagem ou quem vê isso que está acontecendo vai entender que a luta não é contra os demônios, mas contra o poderio romano naquela situação. E como os porcos, legiões, a gente sabe, né, o professor falou, era o símbolo do emblema da legião, era um porco, né? O peitoral deles era um porco. Então, e foi uma mensagem, vamos dizer, subversiva. Sem dúvida. Uma mensagem subversiva que as pessoas daquela cidade entendeu. E talvez não seja nem por causa dos porcos, eles cuidavam dos porcos, mas porque se o povo entende a mensagem, e Jesus ali ia causar uma revolta, né? Eu estou especulando.
Então, eles não deixaram Jesus entrar na cidade. Esse cara não pode ficar aqui. A gente ainda está em paz aqui, ainda pode Exato. criar os nossos porcos aqui. Mas esse camarada vem aí e fica dizendo contra os porcos, contra a legião. Os soldados romanos vão se levantar contra a gente. E aí, então, eu tenho esse pensamento. É uma mensagem subliminar de revolta, de levante contra o governo romano e subversiva. Quem entender essa mensagem, e os caras entenderam, não só os porqueiros, mas o povo da cidade entendeu, disse assim, ó, esse cara é perigoso, ele é subversivo, vamos mandar ele embora. Eu não sei se eu estou correto, professor, fazendo essa análise. Perfeito, muito boa. Totalmente. A presença de Jesus nesses ambientes era algo destruidor para eles, né? Porque ele libertava. Então, o evangelho não provocou, o evangelho não bateu na política. O evangelho não quis substituir a política lá, mas na vida das pessoas trazia essa libertação. E eles tinham, é muito interessante, né? Porque o pessoal se prende assim, eles eram judeus, os judeus não podiam criar porcos. Mas ali não é nesse sentido mesmo. É que eles tinham, eu gostei muito da expressão que o João usou. Eles viviam em paz ali com o Império Romano, com a ideologia. Aí Jesus vai lá e liberta o principal, aquele que seria uma figura simbólica do cara que é mais carregado da ideologia. O que você imagina? Se ele libertou o que era o pior, você imagina os outros. Ele vai ficar ali, ele vai acabar com a paz do local. Ele vai levar o Império Romano a não querer mais ali ter paz com aquela cidade. Então, o que é melhor? Expulsa Jesus para a gente voltar a viver junto dos porcos, né? Muito interessante. Tá fechado, Isaías. Boa, João, boa. E existe uma questão também que nós não podemos deixar, João, professor, nessa modernidade, é que esse, entre aspas, diálogo de Jesus com esse ser, muitas das vezes referenda, entre aspas, muitos pastores a ficar conversando com Satanás, né? Sim. Pai da mentira, né? Exato. Quem nunca foi aqui na reunião que o cara queria perguntar quem é você? Exato. Só fala o seu nome. Fala o seu nome. Onde Só que pode, pagaram? só Ah, pode na expulsar demônio se cachoeira. você souber quem é. Na Exato. cachoeira. Né? Isso. Vamos lá, gente. Vamos perguntar. Arnaldo está quietinho. A irmã Cissa está quietinha hoje, rapaz. Tá fazendo bolo ali. Fazendo empadão para quando acabar a reunião. Estou só ouvindo. Está ouvindo, né? Estou ouvindo, estou ligada que estou ouvindo. Amém. Ó, o João tá falando aí, Zé. Fechou, não? Fechou. Não, está conversando lá, está conversando Mas lá. é muito. Esse texto ele é fundamental nesse evangelho. É o texto central ali desses casos de exorcismo. Esse é o caso central no evangelho. Né? Olha lá, irmã Cissa. Lá. Tá vendo? Eu falei que ela estava na cozinha, ela só fica na cozinha, Wilton. É mesmo. É bênção. É bênção. Gente, maravilha a participação de vocês. Eu não sei se o Alvaci tem alguma colocação, alguma pergunta. O Alvaci está todo coberto ali. Tá com frio, Alvaci. Não, um pouquinho. Tá com frio, Alvaci? Tá com frio, Wilton? Arnaldo está quietinho. Alvaci então, parece muito o avô dos meus filhos. O Alvaci? Parece muito. É. Um dia eu vou mostrar uma foto lá para vocês vão falar, parece mesmo. Amém. Então, gostaria de ver. Vou mostrar. Então, gente, vamos terminar louvando a Deus pela vida de vocês nessa noite. Muito interessante essa linha, né, que nós aprendemos hoje. Eu creio que para muitos aqui foi algo novo, né? Essa Sim. linha da prioridade ali foi essa situação de possessividade por ideologias, por comportamento, né? Exato. Então, que nós possamos replicar esse ensinamento hoje
E eu louvo a Deus pela vida de vocês. E quinta-feira, em nome de Jesus, estamos aqui de novo. Eu vou botar lá no grupo o estudo, vou botar lá no grupo o estudo, e pedindo a você para você não esquecer de abençoar o professor, hein? Eu sei que tem pessoas aqui que mensalmente abençoam o professor, porque me ligam. João já me ligou. Cadê o número? Cadê o Pix do professor? Desculpa estar te entregando aqui, tá, João? Desculpa. Sei que você não quer que ninguém saiba, mas João já me ligou, outras pessoas aqui. Cadê o Pix do professor? Manda para mim. É porque é a obra de Deus, né? Reino de Deus. Então, louvo a Deus pela vida de vocês. Eu queria pedir que a irmã Cissa orasse ao Senhor, agradecendo por esse momento, louvando a Deus pelas nossas vidas e pela vida do professor Wilton e pedindo ao Senhor que tirasse da vida dessas pessoas a preocupação por esse negócio de tarifa daqui, tarifa de lá, esquerda daqui, esquerda de lá, que nós nos preocupássemos com Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Por favor, irmã Cissa, abre o microfone e ore ao Senhor. Amém. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse estudo, pedindo que o Senhor venha a cada dia, Senhor, abençoar mais e mais o nosso professor. Continua, Senhor, sendo com ele, Senhor, abençoando a vida dele. Sabemos que é difícil, Senhor, que não é fácil, mas que ele nunca venha desistir desse talento, desse chamado que o Senhor tem com ele. Que possa cada dia, Senhor, nesse grupo, ser acrescentado mais pessoas, Senhor, para aprender a Tua palavra, para aprender o evangelho simples, para ser libertos, meu Senhor, de tanta coisa, de tanta ideologia, ser libertos de, como o pastor Israel tem falado, de esquerda, de direita, de tarifas, e de tantas coisas que vai surgindo e as pessoas vão perdendo o foco. Que nós possamos voltar ao verdadeiro evangelho, Senhor. Continua abençoando esse grupo, cada pessoa que está nesse grupo, aprendendo, que possamos aprender cada dia mais, que o Senhor venha tirar toda a dificuldade, que o Senhor venha limpar nossas mentes, Senhor, e que o Senhor possa habitar nas nossas vidas, Senhor. Cada dia mais, que o Senhor venha ser formado em nós. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nos dá uma noite abençoada, um sono reparador para cada um de nós. Glória a Deus. Te agradecemos. Amém. Amém. 10:01, ó, terminamos. Que bênção. Obrigado a todos. Obrigado ao João, ao irmão Alvaci, à irmã Cissa, pela participação da irmã, da Bispa Lohane. Amém. Está faltando aquela amiga sua, irmã Cissa, a Patrícia. Patrícia Mendes. Está faltando. Lembra da Patrícia, que a irmã convidou uma vez e tal. Que Jesus abençoe a todos, tá bom? Amém. Beijo, beijo.